Olá, sejam bem-vindos. Hoje vou falar-vos sobre o Psyche e como funciona o Psyche. O Psyche é uma metodologia, portanto, na verdade é um conjunto de ferramentas que, portanto, elas são usadas através de exercícios musculares e que nos permite, portanto, aceder a limitações ou a traumas e a transformação dos mesmos. E a verdade é que, quando eu falo de limitações, traumas e crenças, muitos de nós não acreditam que têm essas limitações, ou crenças, ou esses traumas. E isso é fácil de ver, portanto, eu costumo dizer que, segundo a vida de cada um, a nossa vida, nós conseguimos identificar se eu tenho uma limitação em relação, portanto, seja o que for, seja a dinheiro, seja a nível profissional, seja a nível emocional, familiar, a nível de saúde, porque segundo a dificuldade que eu possa ter numa destas áreas, eu tenho que ter uma série de crenças que me estão a limitar nessa área, ou seja, por exemplo, a nível de saúde. Se eu tenho alguns problemas de saúde, há muitas situações que são hereditárias, é verdade, mas há muitos problemas que são criados por nós, pelo nosso inconsciente, pelas nossas emoções, pelo nosso sistema de crenças que, portanto, crenças, na verdade, é tudo aquilo que nós acreditamos como verdade. E essas crenças, elas foram enraizadas desde pequeninos, desde que nós começamos a ter percepção da dualidade, do certo e do errado. Então, tudo aquilo que nós acreditamos como certo, como sendo uma verdade, em que damos demasiada atenção, portanto, começa a ficar memorizado na nossa mente subconsciente. E essas crenças, esses traumas, essas limitações que possamos ter hoje na nossa vida adulta, elas foram memorizadas, foram enraizadas em pequeninos, ou por alguma situação, mesmo na idade adulta, porque podemos memorizar, portanto, um evento que seja muito negativo, e se eu lhe dei demasiada atenção, portanto, esse evento ficou memorizado no meu nível inconsciente, através de uma emoção, portanto, as crenças, elas ficam gravadas através das emoções, e, portanto, a emoção tem uma vibração, e ela fica memorizada. E se ficando memorizada, portanto, ela vai se manifestar na nossa vida. E vocês perguntam, mas como é que eu identifico as minhas limitações? Através de um conjunto de ferramentas, portanto, dos exercícios musculares, nós conseguimos identificar essas limitações que cada um possa ter. Pode ser a nível financeiro, portanto, se a vossa vida a nível financeiro ela não está bem e é uma série de limitações, vocês ganham dinheiro, mas gastam o dinheiro todo, o dinheiro nunca chega, portanto, vocês têm uma limitação, vocês têm crenças ao nível inconsciente, portanto, pelas várias experiências que vocês vivenciaram desde pequeninos e que vocês acreditaram que o dinheiro é sujo, em que o dinheiro, portanto, só ganha dinheiro quem é rico, ou só ganha dinheiro quem rouba, ou o dinheiro não traz a felicidade, ou, por exemplo, ouvimos os nossos pais a dizer que lava as mãos porque o dinheiro é sujo. E, na verdade, os nossos pais não dizem isto por maldade, mas eles só repetem um padrão que, na verdade, também lhes foi explicado a eles dessa maneira. Mas, no fundo, estão-nos a programar com essas limitações. E como nós acreditamos naquilo que os nossos pais nos dizem, porque, na verdade, são os nossos heróis, não é? São os nossos mentores ou tutores e são eles que nos vão dando a educação até a idade adulta e só querem o melhor para nós, mas a verdade é que nos vão passando também as limitações que eles possam ter. E, portanto, através da repetição, nós memorizamos. Uma vez que fica memorizado, torna-se uma crença. E essa crença, depois, ela manifesta-se a cada milésimo de segundo. Nós, a cada milésimo de segundo, temos um pensamento. E nós temos cerca de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia. Portanto, esses pensamentos, eles estão ao nível inconsciente, porque eu, racionalmente, eu não tenho percepção que tenho tantos pensamentos. Mas ao nível da nossa mente subconsciente, nós temos a cada milésimo de segundo um pensamento. E 95% desses pensamentos são inconscientes. E nós só temos 5% de consciência disso. Não temos percepção, portanto, das limitações que nós temos. E a verdade é que é simples detectar as limitações. Basta olharmos para a nossa vida e vermos onde é que a vida está mais difícil. Se está mais difícil no nível profissional, eu tenho que ter algumas limitações que me impedem de ter mais sucesso a nível profissional. Portanto, se eu tenho limitações a nível financeiro, eu tenho uma série de crenças que me limitam a ganhar dinheiro. Se eu tenho, portanto, limitações na minha vida, na minha saúde, existem doenças hereditárias, mas, como diz o Dr. Bruce Lipton,
um médico cientista muito reconhecido a nível mundial, autor de vários livros, e num deles que é a Biologia da Crença, ele diz que 95%, e prova, porque portanto, é médico cientista em biologia celular, e conseguiu provar que 95% das nossas doenças são criadas pela nossa mente subconsciente, portanto, pelas várias experiências que nós tivemos ao longo da vida, desde que nascemos, com os nossos pais, tios, avós. E essas, portanto, acreditamos naquilo que ouvimos, seja em relação a um tio, a um familiar, portanto, seja aquilo que for, e acabamos por manifestar isso mais tarde. Tínhamos nós 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade. Portanto, uma vez memorizada na mente subconsciente, essa crença ela vai se manifestar. E como é que se manifesta? Portanto, como estão memorizados ao nível inconsciente, subconsciente, o nosso subconsciente, como eu vos disse, ele a cada milésimo segundo, nós temos um pensamento e então processa uma informação. Nós, através do pensamento, nós criamos, portanto, uma informação, mas através do nosso sentimento nós emitimos portanto, um campo eletromagnético, que ele é invisível aos 5 sentidos, mas ele existe, e através desse campo eletromagnético, portanto, que vem através do nosso subconsciente, porque é alimentado através do nosso subconsciente, ele emana uma vibração. É medível, portanto, cientificamente é comprovado, mas não é perceptível aos 5 sentidos. Se fosse, seria uma maravilha. Seria fácil de identificarmos as limitações. Através do Psyche, através desta metodologia, conseguimos identificar essas limitações. Não vemos a limitação, porque não é visível, mas identificamos porque a própria pessoa consegue identificar e ajudamos a pessoa a chegar a essa limitação e identificar essa limitação. E como é que isto se processa? Portanto, existe essa emanação, essa informação, e vai sintonizar com as pessoas que estejam na mesma frequência vibracional, portanto, que foi emanada, seja de falta de escassez financeira, seja a nível de saúde, seja a nível profissional, seja a nível familiar, seja a nível de relação. Portanto, se eu tenho uma escassez financeira porque na infância eu ouvia muito os meus pais discutirem por dinheiro, ou o dinheiro não trazer felicidade, ou uma coisa do género, eu na minha vida eu vou ter dificuldades em ganhar dinheiro, ou então eu vou ganhar dinheiro, até ganho bastante dinheiro, mas também eu vou gastar. Portanto, há uma série de situações. Ou, por exemplo, desenvolver falta de merecimento. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que na infância os nossos pais, os meus pais, os vossos pais, eram pessoas muito, portanto, trabalhavam muito para vos dar a melhor qualidade de vida que poderiam dar, mas não estavam presentes. E, claro, enquanto somos pequeninos, nós necessitamos de atenção. E quando não temos essa atenção, nós muitas das vezes, inconscientemente, acreditamos que os nossos pais não gostam de nós, porque não estão presentes, não nos dão carinho, não brincam connosco, e a verdade é que desenvolvemos um sentimento de falta de merecimento, acreditamos que não merecemos aquela atenção, porque se não nos dá a atenção que nós pedimos, achamos que não merecemos. E isso, portanto, é uma crença, portanto, acaba por ser uma experiência em que mais tarde, estando memorizada ao nível inconsciente, ela vai se manifestar na nossa vida. E como é que se pode manifestar? De várias situações. Por exemplo, numa relação, eu posso mendigar amor, eu posso ser uma pessoa que estou pendente sempre que a esposa ou o marido, seja o que for, que me diga que amo-te muito, ou que esteja sempre presente para que eu me sinta bem. Porque se eu não sentir, portanto, se não me disser que me ama, ou que não esteja presente, ou que sou uma pessoa que está sempre a trabalhar, dedicada ao trabalho, eu vou pensar que ele afinal não gosta de mim, então desenvolvemos a parte do ciúme, a parte da desconfiança, porque na verdade o que eu tenho é uma falta de merecimento, e essa falta de merecimento, falta de amor, faz com que eu emane essa vibração e faz com que eu atraia para a minha vida a pessoa que me vai mostrar essa falta de amor. E então isso não é amor, isso é apego. Eu sinto apego por aquela pessoa, porque eu preciso que ela me diga que me ama para me sentir amado. Porque eu próprio tenho uma crença em relação ao amor, porque eu tenho uma falta de merecimento. Mas isso pode-se aplicar ao dinheiro, porque eu não mereço ganhar mais dinheiro, porque eu não mereço ser bem-sucedido. São tudo limitações ao nível inconsciente. Mas isso só conseguimos detectar, e não é fácil detectar,
segundo a vida de cada um. Se está bem, ótimo, maravilha, pode-se melhorar, mas se não está bem, se poderia estar melhor e vocês não estão satisfeitos nas várias áreas da vossa vida, quer dizer que existe uma série de limitações ao nível inconsciente que os está a limitar a ter esse sucesso. E a verdade é que 5% de vocês quer muito ter sucesso, quer muito ter dinheiro, quer muito ter uma boa saúde, quer muito ter resultados profissionais, quer muito ter o amor das vossas vidas, mas ao nível inconsciente existe uma crença que diz que não, porque a zona de segurança é que eu não mereço. E a verdade é que nós não temos essa percepção. Só que 5% de mim quer muito, mas 95% de mim diz que não quer. Então, são 5% a lutar contra 95%. Eu tenho que ter uma persistência muito, muito grande para poder conseguir libertar-me dessa limitação. E o Psyche, neste aspecto, portanto, é aqui que entra o Psyche, ajuda-nos a identificar essa limitação e, através de exercícios musculares, nós conseguimos transformar essa limitação. Ou seja, nós conseguimos ir ao ponto onde essa emoção foi registada, conseguimos mudar a percepção dessa emoção. Portanto, vamos ao passado, mudamos a percepção da emoção e mudamos o agora, mudamos o presente. Parece complicado, mas é muito simples. E em apenas 10, 15 minutos consegue-se fazer isso. Portanto, através do cérebro integrado, portanto, dos dois hemisférios, portanto, nós trabalhamos com os dois hemisférios, esquerdo e direito, mas na verdade eles trabalham por separado. E aqui nós conseguimos, através de exercícios musculares, fazer uma integração dos hemisférios, esquerdo e direito. Então, quando fazemos isso, a frequência cerebral do nosso cérebro, ela desce para os 8, 10 ciclos por segundo, ou seja, é como se ficássemos em hipnose. Não estamos hipnotizados, estamos acordados, mas a nossa frequência cerebral, ela vai diminuindo, então fica, portanto, uma frequência cerebral chamada teta, portanto, teta, alfa, frequência de hipnose. E nessa frequência, então, nós conseguimos fazer a transmutação, ou a transformação daquela experiência que era negativa, que na verdade foi uma experiência, e eu, portanto, dei a atenção que eu acreditei que era, mas na verdade não era essa a intenção que nos passaram, e consigo mudar a percepção dessa limitação. Eu mudar essa percepção, no meu subconsciente, eu mudei, portanto, o chip, eu mudei a informação que lá estava. E ao mudar a informação que lá estava, aquela informação que a cada milésimo de segundo era emanada através do sentimento, ela começa a ser diferente. Então, se eu mudei, portanto, a falta de merecimento, então eu mudei para merecimento, eu mereço. Então, a vibração, a comunicação que vai é de merecimento. Então, nós vamos receber merecimento. Então, vamos receber pessoas, situações em que nos vão mostrar esse merecimento. Lembrem-se que a transformação, ela é interna, não é externa. E nós só recebemos aquilo que nós enviamos. Tudo o que está fora é um espelho daquilo que nós somos, seja para o bom ou seja para o mau. Se eu vejo situações negativas lá fora, na verdade só me estão a dar a oportunidade de ver que eu tenho limitações em mim, na minha mente inconsciente, e que as tenho que transformar. Portanto, é assim que funciona todo o mecanismo. É lógico que nós não temos essa percepção. Por isso é que nós julgamos, criticamos e culpamos. Mas quando chegamos a este nível de consciência, de expansão de consciência, começamos a ter a percepção que, na verdade, tudo é criado por nós. Nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Portanto, ninguém é culpado ou responsável pelas situações que possam estar presentes na nossa vida. Nós somos os únicos responsáveis. Não importa o mecanismo como isso é criado. Isto seria muito conteúdo para vos explicar. Isto noutros vídeos, acredito que vos posso explicar isso. É preciso ter um bocadinho de expansão de consciência para entender algumas coisas. Não é como eu costumo explicar, como eu costumo dizer. Por exemplo, uma criança, ela quando vai para a primária, primeiro ano, segundo ano, se chegarmos com matéria do 7º, 8º ano, a criança não vai entender, porque é demasiada informação. E então tem que lhe ser explicado, passo a passo, as letras, para que ela possa conjugar as letras e formar as frases. E isto é exatamente igual. Eu podia-vos explicar algumas situações aqui, mas vocês ainda não têm o conhecimento ou a expansão de consciência suficiente para entender. Então, eu estou a dizer isto porque aconteceu o mesmo comigo e acontece com todos nós. É a informação que a nossa mente não está preparada para receber. Então, é um processo.
cada vez. E depois de vocês perceberem todo o mecanismo, depois de percebermos toda a informação, fica fácil a entender. Mas o processo de aprendizagem tem que ser por este seguimento. Então, isto é o Psyche, portanto, esta é a informação que eu vos quero dar. Eu sou formador de Psyche, portanto, sou terapeuta na área de Psyche, nas várias áreas. Também sou hipnólogo, faço hipnose, também sou formado na área de coaching. Esta é a informação que eu vos quero passar. Espero ter ajudado. Até ao próximo vídeo. E se tiverem alguma pergunta, alguma questão, esteja à vontade e façam, portanto, um comentário que vocês queiram, abaixo, portanto, na descrição do vídeo, e eu respondo.